Talvez você esteja aí agora tentando esconder uma dor que insiste em transbordar, um aperto no peito que você não consegue explicar, o tipo de tristeza que não se resolve com palavras bonitas ou frases prontas. Aquela sensação de que você acreditou demais, confiou demais e no fim ficou sozinho. Você já dobrou os joelhos, já orou com lágrimas nos olhos, já pediu com fé, já disse: Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando tudo gritava o contrário, e ainda assim, nada aconteceu. E o que restou? O medo de estar errado, o medo de estar crendo em vão, e o pior de tudo, o medo de ser envergonhado. Porque ninguém fala sobre isso, mas no fundo, esse é o maior temor de quem crê. A vergonha, o risco de parecer ridículo por continuar esperando quando tudo já passou do tempo. O risco de dizer que confia em Deus e as pessoas olharem com pena como quem diz: coitado, ainda acredita. É um tipo de vergonha silenciosa, que não precisa de palavras para machucar, que se instala quando os anos passam e nada muda. Quando você já deu testemunho, já contou o que Deus vai fazer, e agora está aí, tentando disfarçar o constrangimento de não ver nada se cumprir. Você olha para os lados e vê pessoas prosperando, casando, realizando sonhos. Pessoas que nem falam com Deus nem buscam a Ele. E você está lutando para não perder a fé, está tentando se convencer de que não está esquecido, de que o céu ainda te ouve. Mas a alma cansada começa a sussurrar: será que Deus me deixou? E então vem o peso, a culpa, o conflito, porque você ainda ama a Deus, você ainda acredita nele, mas o medo de acreditar de novo te paralisa, como se uma parte de você dissesse: se eu esperar mais uma vez, e não acontecer, eu não aguento mais me decepcionar. Esse é o lugar secreto onde muitos estão hoje, um lugar onde a fé se mistura com a dúvida, onde a esperança é frágil e a vergonha ronda como uma sombra. Mas é justamente aí que essa mensagem precisa te encontrar, porque Deus viu esse ponto do teu coração. Ele sabe que você está cansado, Ele sabe o quanto você segurou a barra, e Ele não te condena por se sentir assim. Pelo contrário, Ele se aproxima com uma promessa firme, simples, poderosa. Todo aquele que nele crê jamais será envergonhado. Romanos 10, 11. Essa palavra não é uma poesia, não é um consolo vazio, é uma aliança. Uma garantia divina de que quem confia em Deus não termina exposto à vergonha. Mesmo que o tempo pareça longo, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que você já tenha chorado mais do que podia imaginar, você não será envergonhado. A alma cansada não precisa de mais promessas. Ela precisa de consolo. Precisa de um lugar seguro onde possa descansar sem medo de ser cobrada por acreditar ou por duvidar. Porque a verdade é que, quando tudo desaba, até o mais forte começa a se perguntar se vale a pena continuar esperando. Você já viveu isso. Aquele momento em que algo dentro de você grita por socorro, mas ninguém ouve. As pessoas ao redor continuam com suas vidas, seus planos, seus sorrisos, e você tenta disfarçar o vazio que te acompanha até quando o dia amanhece. E o pior é que, por fora, parece que está tudo bem, mas por dentro, a esperança está ferida, machucada pelas tantas vezes em que acreditou, e nada mudou. É aí que nasce o conflito. A dúvida não vem porque você não crê. Ela vem porque você crê, e já sofreu por isso. Você sabe que Deus é real. Você sente isso. Já experimentou a presença dele. Já viveu coisas que não consegue explicar com lógica. Mas agora, diante de uma longa espera e de um silêncio que parece eterno, você começa a se perguntar se ainda pode continuar crendo sem se perder, porque a espera machuca. E quando o tempo passa sem resposta, você começa a construir barreiras para se proteger. Não quer mais se expor. Não quer mais criar expectativas. E talvez tenha começado a dizer para si mesmo: se eu não esperar, não vou me frustrar. Se eu não acreditar, não vou me decepcionar. Mas existe algo dentro de você que ainda clama, que ainda quer acreditar, que ainda dobra os joelhos quando ninguém vê. Algo que diz: eu sei que Deus pode. Eu só não sei se Ele vai fazer por mim. E é nesse ponto, nesse lugar sensível da alma, que Deus quer tocar agora.
porque Ele não está distante da sua dor. Ele não está indiferente ao teu silêncio. Ao contrário, Ele está observando cada vez que você segurou o choro para não desabar na frente de alguém. Ele viu quando você sorriu para não preocupar ninguém, mas por dentro estava desmoronando. Ele viu quando você disse, está tudo bem com os lábios, mas o coração gritava. E sabe de uma coisa? Esse tipo de dor não escapa aos olhos de Deus. Ele não precisa de explicações. Ele não exige que você esteja forte o tempo todo. Ele entende quando a fé vacila. Ele entende quando você olha para o céu e pergunta, até quando? Porque Ele sabe que a tua fé não morreu. Ela só está cansada. E o mais lindo é que mesmo quando a fé se mistura com a dúvida, Deus continua firme. Ele não se ofende com suas perguntas. Ele não se afasta porque você chorou em silêncio. Ele não muda porque você vacilou. Ele permanece. Ele sustenta. Ele abraça. A palavra diz, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Isaías 42:3. Isso significa que Deus não joga fora quem está por um fio. Ele não despreza o que sobrou da tua esperança. Ele trabalha com o que ainda resta, mesmo que seja pouco, mesmo que esteja frágil. Então, se você está aí tentando se manter de pé no meio de tantos nãos, tantas portas fechadas, tantas esperas sem explicação, saiba disso. A tua dúvida não é motivo de condenação. É o retrato de uma fé que ainda resiste, mesmo ferida. E é nessa resistência silenciosa que Deus começa a agir. Ele se move no escuro. Ele trabalha no invisível. E quando você menos espera, o que parecia o fim se torna o começo. A vergonha talvez esteja sussurrando no teu ouvido. Talvez esteja tentando te convencer de que é melhor desistir. Mas escute, Deus não terminou a tua história. E enquanto houver um fio de fé, haverá um caminho para recomeçar. A vergonha tem um poder silencioso. Ela não precisa de gritos para nos fazer calar. Às vezes basta um olhar, um comentário solto, uma lembrança dolorosa, e pronto. Aquela sensação de inadequação se instala, a alma encolhe, o coração se retrai, e de repente, você começa a duvidar de si mesmo. Começa a acreditar que talvez mereça estar nessa situação, que talvez, em algum ponto, tenha feito tudo errado. Mas escute com atenção. Isso não vem de Deus. A vergonha é uma das estratégias mais cruéis do inimigo, porque ela não apenas te paralisa, ela tenta redefinir a sua identidade. Ela sussurra que você é o seu fracasso, que você é o seu erro, que você é a sua espera frustrada. Ela tenta te convencer de que, se as coisas não aconteceram ainda, é porque há algo errado com você. E quando isso se instala dentro da alma, a vida começa a perder cor. Você até continua indo à igreja, falando com Deus, tentando manter uma rotina, mas por dentro está apagado, como se algo tivesse morrido, como se você tivesse deixado de acreditar que Deus realmente se importa. Mas Ele se importa. Ele vê. Ele sabe. E Ele jamais usaria a vergonha para te ensinar algo. Deus não educa através da humilhação. Ele não forma caráter com desprezo. Ele não corrige com o peso da culpa. Pelo contrário, a Bíblia diz que o amor de Deus cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. O amor dele cobre, acolhe, levanta. E onde há amor verdadeiro não há espaço para vergonha, porque a vergonha quer te afastar de Deus. Mas o amor dele sempre te chama para perto. Lembra daquela mulher que foi pega em adultério, jogada no chão, cercada por olhares de julgamento. Todos esperavam que Jesus a condenasse, mas ele fez o contrário. Ele olhou nos olhos dela e disse, nem eu te condeno. João 8:11. Isso é graça, isso é amor, isso é Deus. E é essa mesma voz que hoje te diz, eu não te condeno, eu te conheço. E não te envergonharei, porque a vergonha é o que o inimigo quer que você carregue. Ele quer que você se esconda, que desista, que calhe a sua fé. Mas Deus quer que você viva, que confie, que continue, mesmo quando tudo parece contrário. A verdade é que a vida tem caminhos difíceis. Nem tudo acontece como esperamos. Há perdas, há silêncios, há recomeços que machucam. Mas isso não significa que Deus virou as costas.
Isso não significa que ele se esqueceu de você. Às vezes, o que você está chamando de vergonha é, na verdade, um processo de cura, um tempo de reconstrução, um caminho que ainda não terminou. E o problema é que, quando olhamos só para o agora, temos a falsa impressão de que estamos sendo deixados para trás, mas Deus enxerga o todo. Ele vê o fim desde o começo. Ele sabe exatamente onde essa estrada vai dar. E ele não se apressa, porque o que ele está construindo dentro de você é mais precioso do que qualquer resposta imediata. Você não é a sua espera. Você não é o seu fracasso. Você não é o tempo que passou. Você é alguém que foi escolhido, separado e amado. E a tua história ainda está sendo escrita. Sabe, eu já ouvi muitos testemunhos ao longo da vida. Histórias de pessoas que por anos se esconderam em vergonha, pensando que Deus as havia esquecido. Gente que desistiu de sonhar, que parou de orar, que se afastou. Mas no tempo certo, Deus foi lá, restaurou, curou, honrou. E quando isso acontece, a vergonha se transforma em testemunho. O que antes era dor, vira cura para outros. O que antes te feria, agora fortalece alguém que está começando a caminhar. Isaías 54:4 diz: Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Essa promessa não é condicional. Ela não diz: se você fizer tudo certo, não será envergonhado. Ela simplesmente diz: não temas, porque o Deus que te ama não permitirá que a vergonha seja o fim da tua história. Talvez você ainda esteja no meio do processo. Talvez as vozes da dúvida ainda tentem gritar mais alto. Mas há uma voz acima de todas. Uma voz que te chama pelo nome. Uma voz que diz: eu estou aqui, eu continuo aqui. E você não será envergonhado. A vergonha tenta dizer que você perdeu. Deus diz que você está sendo preparado. A vergonha aponta o erro. Deus revela a promessa. A vergonha acusa. Deus acolhe. E é nesse lugar de acolhimento, onde a vergonha não tem mais poder, que começamos a enxergar o tempo de Deus. E mesmo que pareça demorado, ele não falha. Há um ponto na caminhada em que a gente para de perguntar por quê e começa a perguntar: até quando? Porque quando a dor se estende por muito tempo, ela deixa de ser só sofrimento e passa a ser solidão. Você começa a olhar para trás e pensar: já esperei tanto. Quanto tempo ainda falta? É difícil aceitar que Deus não trabalha na nossa pressa, ainda mais quando o coração está exausto e a alma já quase não tem forças para esperar. Mas é nesse terreno da espera que as sementes mais profundas da fé são plantadas, porque a confiança verdadeira nasce quando não há mais controle, nem previsibilidade, nem garantias, só a esperança crua, só a fé em algo que ainda não se vê. Deus não está atrasado. Essa frase pode parecer clichê, mas é uma verdade que precisa descer do ouvido para o coração. Ele não se atrasa. Ele também não se esquece. Mas ele trabalha com um tempo diferente. Um tempo que não é medido por relógios ou calendários, mas por processos e propósitos. O que você chama de demora, Deus chama de preparação. Talvez você pense que já está pronto, que já sofreu o suficiente, que já entendeu a lição. E ainda assim, o milagre não veio. O sonho não aconteceu. A resposta não chegou. Mas Deus não mede o tempo pela dor. Ele mede pela maturidade do que Ele está construindo dentro de você. E muitas vezes, o que Ele quer fazer em você é ainda mais importante do que aquilo que Ele vai fazer por você. É duro ouvir isso quando a alma grita por alívio, quando o tempo parece uma afronta. Mas a palavra diz: há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Isso significa que nada é em vão. Nem o tempo, nem as lágrimas, nem os dias em que tudo pareceu perdido. Na visão humana, quanto mais o tempo passa, mais se perde. Na visão de Deus, quanto mais o tempo passa, mais Ele prepara. Porque o tempo dele é redentor. Ele sabe exatamente quando, onde e como agir. E quando Ele age, ninguém impede, ninguém atrasa, ninguém desfaz. Você pode estar hoje no meio de uma longa espera. Talvez já tenha recebido promessas, confirmações, palavras, e mesmo assim nada mudou.
Talvez até tenha começado a duvidar se ouviu certo, se entendeu direito. Mas preste atenção, o silêncio de Deus não é ausência, é trabalho invisível. Ele está moldando coisas que você ainda não vê, abrindo portas que ainda não se revelaram, colocando pessoas certas no caminho certo, movendo peças em silêncio, como um artista que trabalha nos bastidores antes do espetáculo começar. E quando for o tempo, será. Você vai olhar para trás e entender que se tivesse acontecido antes, teria sido pela metade. Que se Deus tivesse atendido no teu tempo, você não teria estrutura para sustentar o que viria junto com a bênção. Porque não é só sobre receber, é sobre permanecer. É sobre viver aquilo que Deus prometeu com sabedoria, com maturidade, com paz. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? Deus não se esquece. Mesmo depois de anos. Mesmo quando você já não sente mais nada. Mesmo quando sua fé está pequena, quase apagada. Ele continua lembrando. Cada promessa, cada oração, cada lágrima. Está tudo registrado diante dele. Salmos 56:8 diz que Deus recolhe cada lágrima em um odre. Isso significa que nenhuma dor tua passou despercebida. Nenhum clamor teu foi ignorado. Nenhum dia de sofrimento teu foi em vão. Ele viu tudo. Ele vê tudo. E ele age com precisão. Quando Deus cumpre, ele não compensa. Ele supera. Ele não apenas devolve o que foi perdido. Ele restaura com honra. Ele não te leva de volta ao ponto de antes. Ele te leva além, porque a vergonha que você enfrentou não será seu final. Ela será a ponte para um testemunho ainda maior. Pode parecer impossível agora, mas o impossível é o território onde Deus opera com excelência. O que para o homem é limite, para Deus é o começo. E quando você estiver diante da resposta, vai entender. Valeu a pena esperar. Não se trata de merecimento, se trata de propósito. E Deus nunca desperdiça uma espera. Ele a transforma, ele a usa, ele a santifica. E no final, o que parecia atraso será visto como estratégia divina. Então, se a espera ainda continua, confie, ainda que seja com lágrimas, ainda que seja com silêncio, ainda que você esteja andando devagar, continue, porque o tempo de Deus está vindo, e com ele a resposta, a restauração, a honra. E é nesse mover silencioso e fiel que o coração encontra força para continuar. Porque mais importante do que quando as coisas vão acontecer, é saber que Deus está vendo, que Ele não te deixou, e que mesmo nos dias em que você se escondeu, Ele te viu. Existe algo profundamente restaurador em ser visto, não com olhos humanos que julgam e comparam, mas com olhos divinos que atravessam a superfície e alcançam a essência. Porque por mais que a gente aprenda a sorrir no meio da dor, por mais que a gente saiba como esconder o que sente, existe um lugar dentro de nós onde só Deus entra. E é aí que Ele te encontrou, no lugar onde você pensou que ninguém te via, naquela hora da noite em que o silêncio te envolvia como um cobertor pesado, naquele momento em que você limpou uma lágrima antes que alguém percebesse. Foi ali, no esconderijo da tua dor, que Ele te viu. E quando Deus vê, Ele não vira o rosto. Ele não ignora. Ele não desvia o olhar porque você está fraco ou com medo. Ele te encara com amor, com graça, com ternura, como quem diz: eu sei, eu vi, e ainda estou aqui. Talvez você tenha se sentido invisível ultimamente, como se suas orações tivessem ecoado no vazio, como se a sua dor fosse pequena demais para chamar a atenção do céu. Mas não é. Cada suspiro teu é conhecido. Cada pensamento teu, cada aflição que você tentou sufocar, está tudo diante dele. Você não será envergonhado, porque Deus já te viu. E ver no contexto do céu não é só observar, é agir, é intervir, é marcar com propósito. A Bíblia diz que, quando Ana chorava em silêncio no templo, ninguém entendeu. O sacerdote pensou que ela estava embriagada, mas Deus viu. E foi justamente naquele momento, naquele clamor íntimo e quebrado, que começou a virada da sua história. Deus vê o que ninguém enxerga. Ele sabe da luta que está acontecendo dentro de você, da guerra silenciosa entre continuar ou desistir. Ele sabe o quanto você está cansado de tentar explicar aos outros o que nem você entende.
E mesmo assim, Ele te sustenta, porque essa luta não é sinal de fraqueza, ela é evidência de fé. Só continua lutando quem ainda acredita que pode haver um fim diferente. Só permanece de pé quem, mesmo sem forças, ainda tem esperança de que Deus pode reverter tudo. E Ele pode. O que Ele começou, Ele vai completar. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não por causa do teu esforço, não porque você fez tudo certo, mas porque Ele é fiel. Ele honra a própria palavra, e Ele não esquece o que disse a teu respeito. Você pode ter perdido tempo, oportunidades, pessoas, pode ter cometido erros, tomado decisões das quais se arrepende, mas isso não cancela o olhar de Deus sobre você. Isso não anula o amor dele por você. Isso não desfaz o que ele escreveu no teu futuro. O que vem de Deus não é sustentado pela tua força, mas pela aliança dele. E ele não rompe alianças. Ele não desiste. Ele não muda. Então, por mais que a vergonha tenha tentado te paralisar, por mais que os outros tenham feito questão de lembrar dos teus fracassos, por mais que a tua mente tenha se alimentado de culpa, medo e insegurança, Deus permanece. E Ele está dizendo hoje, de novo, com firmeza e ternura, você não será envergonhado, porque você não foi esquecides, porque você foi vistis, porque há um tempo de honra sendo preparado para você. Um tempo em que o que era dor vai virar testemunho, o que era lágrima vai virar colheita, o que era silêncio vai se tornar canção. E quando esse tempo chegar, porque ele vai chegar, você vai entender que cada momento escondido, cada lágrima silenciosa, cada clamor solitário, foram sementes diante de Deus. E Ele não desperdiça sementes. Ele faz florescer no tempo certo. Você já esperou tempo demais. Já chorou no escuro. Já enfrentou perguntas sem resposta. Já tentou se convencer de que estava tudo bem, quando por dentro estava lutando para não desmoronar. E agora, depois de tudo, talvez só reste uma pergunta dentro de você. Será que ainda dá para acreditar? A resposta é sim, ainda dá. Ainda dá para confiar. Ainda dá para recomeçar. Ainda dá para segurar na mão de Deus e dizer: me ajuda a não desistir. Porque mesmo que o tempo tenha te ferido, mesmo que a espera tenha te esgotado, ainda existe uma promessa de pé sobre a tua vida. Você não será envergonhado. Essa não é uma frase bonita para te confortar. É uma verdade eterna. Uma declaração do céu para quem já pensou em parar. E talvez seja justamente essa palavra que Deus queria que você ouvisse hoje. Não para te animar por alguns minutos, mas para reacender algo que quase apagou aí dentro. Porque às vezes tudo o que a gente precisa é saber que Deus ainda está conosco, que Ele ainda olha para nós com carinho, com atenção, com propósito, que Ele ainda vê sentido em nossa história, mesmo quando a gente não vê mais, que Ele ainda acredita em nós, mesmo quando estamos por um fio. Você não é invisível, você não está esquecido, você não foi deixado de lado, você está sendo preparado, e há honra reservada para quem suporta o processo com fé. Não fé perfeita, mas fé sincera. Aquela que permanece mesmo tremendo. Aquela que continua mesmo chorando. Aquela que não entende tudo, mas escolhe confiar mesmo assim. Deus não vai te envergonhar. Ele vai te surpreender. E quando o tempo chegar, tudo o que hoje parece confuso vai fazer sentido. Tudo o que te trouxe dor vai servir como ponte para a cura de outros. Tudo o que te fez calar vai se transformar em uma voz cheia de autoridade para consolar quem ainda está no vale. Mas até lá, descansa. Confia. Se entrega de novo. Porque Deus é bom. E Ele não escreve histórias inacabadas. Pai, aqui estamos diante de Ti. Não com palavras ensaiadas, mas com o coração exposto. Com a alma ferida. Com a esperança cansada. Mas ainda assim, aqui estamos. Tu sabes o quanto tem sido difícil. O quanto as noites têm sido longas, o quanto a espera tem machucado. Tu sabes dos pensamentos que tentam nos paralisar, das comparações que nos cercam, do medo que tenta nos sufocar. Mas hoje, Senhor, nós entregamos tudo, cada dúvida, cada silêncio, cada lágrima que ninguém viu, porque só Tu conheces o lugar exato onde dói. Só Tu sabes onde o desânimo entrou, e só Tu podes restaurar aquilo que parece perdido.
nos ensina a confiar de novo, nos ajuda a esperar com fé, nos sustenta quando os pés vacilarem, nos guarda da vergonha, do medo, da mentira do inimigo. Lembra-nos, Pai, que o Senhor já nos viu, que não estamos esquecidos, que a Tua promessa ainda vive, que a nossa história ainda está em Tuas mãos. E quando o tempo chegar, que sejamos encontrados com o coração firme, que possamos olhar para trás e dizer: eu esperei, mas não fui envergonhado, porque Tu és fiel, e aquilo que Tu começas, Tu completas. Nós descansamos em Ti, nós confiamos em Ti, e declaramos com fé: a minha história não termina em vergonha, ela termina em honra. Em nome de Jesus, amém.